Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor, quem trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Fatores que cooperaram para o desenvolvimento do Evangelho, a trajetória do cristianismo. Eu não vou dar conta de expressá-las ou expressá-los até hoje, mas eu sei que a sua mente se abrirá de forma que você entenderá que a igreja tem uma história. Nós, como diz a música, não caímos de paraquedas. A igreja tem uma trajetória. O dedo de Deus sempre intervém. Vamos perceber, e tudo que eu falar aqui, chegue em casa, grave no seu celular, pesquise, pegue os livros de história, pergunte a qualquer professor. Quem sabe alguém dentre vós pode estar se perguntando: esse povo é doido, esse povo tem problema, onde chega quer abrir igreja, quer abrir catedral, fica dando glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, fala novas línguas. Que povo estranho é esse? A gente não chegou aqui agora não, meu filho. A igreja é um projeto da eternidade, por isso ela nunca se acabará. Vamos falar de uma trajetória terrenal. Eu quero falar com vocês sobre a expansão do cristianismo, os fatores que cooperaram. Eu queria só mais um pouquinho de volume no retorno, se puder, por gentileza. Os fatores que cooperaram para a expansão do cristianismo, a perseguição contra a igreja e os pais da igreja. Os fatores que cooperaram para a expansão, a perseguição e os pais da igreja. Vou repetir: os fatores que cooperaram para a expansão, a perseguição e os pais da igreja. O versículo 4 diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. A expressão plenitude significa um tempo preparado, um tempo propício para um propósito. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Naquele tempo foi o tempo propício para a expansão do Evangelho. Hoje almoçávamos ali com a família que está cuidando de mim, da minha esposa. Nós comentamos que se Jesus nascesse no tempo chamado hoje, apesar de toda a tecnologia, o cristianismo não chegaria onde chegou. O Evangelho não seria o que é. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então entenda o que eu vou lhe dizer. Deus escolhe Adão, vem a sua geração, vem Enos, vem Sete, vem Noé, vem Sem. De Sem Deus escolhe Abraão, de Abraão Deus escolhe Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó 12 filhos, dos 12 filhos as 12 tribos, das 12 tribos Israel. De Israel veio Cristo e a palavra. Agora, onde ele nasce? Na Palestina. O primeiro fator para a expansão do Evangelho, eu preciso de sua atenção,
tenta não dormir, tá? Eu não tenho como começar uma mensagem dessa lá em cima. Eu quero ver quem é inteligente agora. Use sua mente, por favor, e me acompanhe. O primeiro fator para a expansão do evangelho é o fator geográfico. Jesus não poderia nascer em outro lugar senão na Palestina, uma região cobiçada, pois ficava no meio, ficava entre o Oriente e o Ocidente. Quem passava do Oriente para o Ocidente ou vice-versa, era ali o único caminho. Tinha que passar por ali, a costa oriental, acesso ao mar Mediterrâneo, do Egito à Mesopotâmia, da Mesopotâmia ao Egito. Quiser estudar geografia, pesquise. No tempo de Cristo, era só por ali. As riquezas passavam por ali. As culturas disseminadas passavam por ali. Mercadejantes passavam por ali. Mulheres curiosas, gostam de conversar, passavam por ali. Isso favoreceu a disseminação da fé cristã que surgiu ali. O que Jesus fazia, o que Jesus operava, os mercadejantes, os viajantes, familiares, empresários, pessoas de longe, atravessando o Mediterrâneo, do Egito para a Mesopotâmia, passavam, atravessavam a Palestina, e a notícia corria: há um homem que cura, há um homem que sara, há um homem que morreu e ressuscitou, há um homem que dá verdadeira paz. Se divulgava dali para todos os lugares. Em segundo lugar, o que cooperou para o desenvolvimento do cristianismo. O segundo fator, o primeiro é geográfico, o segundo é o fator intelectual grego, porque 5 séculos antes de Cristo, a Grécia já dominava pela força, mas também na força intelectual, pela inteligência, pela filosofia, pelas perguntas. A intelectualidade grega fazia com que as pessoas aprendessem a pensar. Quando Jesus nasce, já tinha a sabedoria grega disseminada. O Novo Testamento foi escrito do grego koiné, facilitou a compreensão, porque a cultura grega impregnada na mente do povo também afirmava. Essa expressão é engraçada, mas existia. A cultura, a intelectualidade grega afirmava: há uma realidade além da nossa realidade, há uma realidade mais real do que a nossa. Eles afirmavam isso. O conhecimento grego, as perguntas, as filosofias gregas afirmavam. Platão ensinava que esse mundo é simplesmente uma sombra do mundo dos universais. Esse conceito de tem algo maior, tem algo superior, tem algo a mais, fazia com que as pessoas ficassem esperando uma mensagem, um tipo de revelação fora desse mundo terrenal. Isso facilitou a mensagem que Jesus pregava. João 8:23, ele diz: vocês é tudo de baixo, mas eu sou de cima. Eu vim de cima e vou voltar para cima. Isso já estava disseminado na mente do povo. Lucas 10, a partir do 20, ele disse: tem que se alegrar por ter o nome escrito nos céus. Em João capítulo 12 tinha gregos procurando Jesus. Por que no capítulo 12 gregos procuram Jesus? Porque no capítulo 7 se percebe que a pregação de Jesus já era diferenciada. Todo mundo falava igual, mas a intelectualidade grega afirmava na mente das pessoas: tem algo a mais, tem algo a mais. Aí Jesus vem pregando. Os perseguidores disseram: soldados, vão lá prendê-lo no templo, vão lá prendê-lo no templo. Lá vem eles prender Jesus. Quando eles estão vindo prender Jesus, diz a Bíblia, ele se levantou e começou a pregar: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso
falo do meu espírito que há de ser derramado sobre vós quando eu for glorificado. E os soldados dizendo: bora pegar ele, bora pegar ele. E ele encarava e pregava. Aqueles que vieram prender se tornaram prisioneiros da mensagem dele. Aqueles que vieram acorrentar se tornaram acorrentados pela pregação dele. E Jesus está pregando e eles ouvindo. E Jesus está pregando e eles ouvindo. Acabou o culto, voltaram e os chefes perguntaram: cadê o homem? Que homem? Que vocês foram prender? Não deu. Por quê? Nunca ouvimos ninguém falar com tanta autoridade. Nunca ouvimos ninguém falar com tanta sabedoria. O fator intelectual grego já estava dizendo: chegou um diferenciado, chegou uma mensagem diferente. É por isso que os gregos iam até Jesus. Eles eram muito inteligentes. Você lembra de Marcos, capítulo de número 7? A mulher vem atrás de Jesus. Ela pensa na mulher inteligente. Novo Testamento para mim é a mais inteligente. Ela vem atrás dele, clamando, adorando, o chama de Senhor, o chama de filho de Davi. Mulher grega, já querendo a messianidade, ela pesquisava, sabe que ele é diferenciado. Ele olhou e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para cachorrinho. Se ela fosse tola, desculpe-me, se ela fosse burra, como tem muita gente soberbo. O soberbo pensa que é inteligente, mas só por ser soberbo ele já é abestalhado. Se ela fosse soberba, ela olharia e dizia: tu tá me chamando de cadela? Tu tá me chamando de cachorra? Agora quem é inteligente reconhece a posição. Quando ele disse: eu não tiro o pão dos filhos para dar para cachorrinho, ela disse assim: peraí, tu é pão. A cachorra não foi atrás do pão, foi o pão que veio no território da cadelinha. Então eu quero uma migalha da sua atenção. Eu não vou desistir. Teve gente que não pegou. Eu não vou desistir. E continuou clamando. Ela não foi no território judeu, foi ele quem foi no território dela. Então era como se ela estivesse dizendo: a cachorrinha não foi atrás do dono, foi o dono que veio atrás da cachorrinha. Eu quero uma migalha. Ela era tão inteligente por causa do fator intelectual grego que Jesus olhou para ela e disse assim: vai, porque sua filha já está liberta. Agora prepara para dar glória. É para dar glória agora. Fica com inveja das irmãs não. Vai, sua filha já está liberta pela sua palavra. Falou com inteligência, pastor Rodrigo. Expressou uma palavra de humildade e inteligência. O fator intelectual grego cooperou para o desenvolvimento do cristianismo. Sendo assim, eles mesmos percebiam, eles reconheceram a grande estupidez dos cultos aos deuses pagãos. Eles olhavam para os deuses, eles olhavam para os ídolos e diziam: não tem como. Olha aí, tem boca mas não fala, tem pé mas não estende. A gente que se prostra diante deles é melhor do que eles. Que negócio é esse? Que tantos deuses é esse? Aí chega Jesus e diz: eu sou. Chega Jesus e diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Chega Jesus em João 10:30 e diz: eu e o Pai somos. Jesus afirmava uma mensagem que matava a fome da intelectualidade grega. Terceiro lugar, o terceiro fator que cooperou para o desenvolvimento do evangelho. Primeiro, geográfico. Tudo passava por ali, tudo dependia dali. Palestina. Segundo, fator intelectual grego, inteligência, pesquisar, algo a mais, interesse por superioridade espiritual. Terceiro, o sistema religioso judaico. Quando os judeus foram libertos por Ciro do cativeiro, a Bíblia diz que eles foram espalhados. A história confirma isso, porque a história simplesmente confirma o que a Bíblia diz. É a história que depende da Bíblia. E eles espalhados pelo mundo, o que a Bíblia chama de diáspora, de dispersão. Irmão, escute o que eu vou lhe dizer. A grande dispersão dos judeus antes de Cristo foi por minha causa, por tua causa, por nossa causa.
causa. Os judeus espalhados pelo mundo já era um projeto dentro da plenitude dos tempos. Por quê? Porque os judeus espalhados, é sabido de todos, eles têm seus sistemas, eles têm sua cultura, e ninguém consegue arrancar isso deles se não for pelo poder do Espírito Santo. Mas na plenitude dos tempos, ninguém podia tirar mesmo não, porque onde eles chegavam, eles diziam: só existe um Deus, só existe um Senhor. Esse negócio, desde a diáspora, já estava familiarizado na mente das pessoas. A ideia do monoteísmo. Eles também afirmavam: um dia o Messias virá. Isso facilitou para a compreensão da pregação dos missionários. Cristo, o ungido, o Messias. A lei judaica exigia derramamento de sangue para perdão de pecados. Os cristãos chegavam dizendo: Jesus derramou sangue para nos perdoar, Jesus derramou sangue para nos salvar. A mente das pessoas já estavam familiarizadas, não ali apenas na Palestina, mas em vários outros lugares por onde judeus passavam. A mente deles já estava familiarizada. Por quê? Porque os judeus foram espalhados e afirmavam: só há um Deus. Os judeus espalhados afirmavam: o Messias vem mesmo. E os judeus espalhados afirmavam: sem derramamento de sangue não há remissão. Os crentes vinham com esse gancho pregando o evangelho. Que coisa linda. Um terceiro fator é o fator político romano. Deus permite o desenvolvimento do Império Romano. Enquanto eles pensam que tudo é por eles, para eles e por causa deles, na realidade, Deus estava usando essa instrumentalidade para o desenvolvimento do cristianismo. Foi mais um fator para a expansão do evangelho, para te alcançar, para alcançar o Brasil, para alcançar as nações. Primeiro fator geográfico, segundo fator intelectual grego, terceiro fator político romano. Como a história é irônica. A história é irônica porque a primeira organização missionária foi o Império Romano. Vou repetir: eles tanto nos perseguiram, foram os que mais massacraram cristãos, mas eles poderiam pensar mais um pouquinho e pesquisar na história. Foi a primeira organização missionária. O sonho de Paulo era pregar em Roma. Todos os caminhos levam a Roma, de Roma saem todos os caminhos. Essa frase é realidade na nossa geração, mas não é novidade. Já se ouvia falar. Sonho do grande missionário, do leão dos apóstolos, era pregar em Roma. Quem pagou tudo para ele chegar lá? Roma, o Império Romano. Em Atos 23:11 o Senhor disse: tu vai para Roma. Em Atos 27 ele está num navio cheio de prisioneiro. Quem contratou o navio? Império Romano. Quem colocou o centurião? Império Romano. Quem pagava a comida? Império Romano. O navio se destruiu. Paulo passa um pouquinho ali na ilha de Malta, chega em Roma, aluga uma casa. Quem ficava na porta? Soldados romanos. Até segurança Paulo tinha. E disseram para Paulo: tu pode continuar pregando o seu evangelho aí. As pessoas vinham, Paulo pregava para quem vinha. Agora eu quero que você pense comigo: será que teve gente mais evangelizada do que os soldados? Aqueles camaradas protegendo Paulo, ou pensando que estava prendendo Paulo, foram os camaradas mais evangelizados. O Império Romano foi a primeira organização missionária. Agora, como que o desenvolvimento político romano foi um fator importante para o desenvolvimento do evangelho? Como? Pergunta para mim, como? Fala, varão, como?
Primeiro lugar, segurança. Eles estabeleceram aquilo que é chamado de Pax Romana, a paz estabelecida por Roma. Escute, ninguém ousava viajar normalmente pelo mar Mediterrâneo. Aí Deus permite o desenvolvimento do Império Romano, e eles colocam navios com soldados, navios cheios de policiais. Como agora o mar Mediterrâneo se tornou como um lago tranquilo, os missionários aproveitavam, meu irmão, pegavam seus barcos e iam anunciar o Evangelho. Olha, a paz romana, um fator importante para a propagação do Evangelho. A segurança. Segundo, as estradas. Roma se desenvolve, as estradas se aperfeiçoam. Quem já foi na Europa sabe que lá tem estradas até hoje construídas desde aquele tempo. Camadas e mais camadas, materiais engenhosos que até hoje permaneceram. Missionários tiveram segurança, tranquilidade para viajar de carroça, para viajar a pé, a cavalo. Sim, tinha os postos da polícia romana, eles tinham tranquilidade. Sim, porque foram se convertendo ali no livro de Atos. Atos não tem a palavra amém. Atos é o livro que não tem conclusão, porque o capítulo 29 a gente está escrevendo até hoje. Aleluia, teve gente que não pegou. Me ajuda, eram? Irmão, não tinha guerra que eles não conseguissem, não tinha nação que eles não conseguiam conquistar. A estratégia militar deles era uma estratégia jamais vista. A organização deles era verdadeiros tanques de guerra. Eu fui pesquisar o treinamento deles. Sabe o que a história diz, Leonardo Douglas? Que eles treinavam com espada de madeira 2 vezes mais pesadas que a espada de metal. Treinavam com a espada de madeira 2 vezes mais pesada que a espada normal. Quando eles iam guerrear, tinham facilidade de manuseá-la. Sim, os bárbaros usavam paus, usavam pedras. Os bárbaros, confiando nos seus deuses, usavam paus e pedras. O exército romano chegava, dominava, destruía, trazia os cativos. Aí crente que não tem nada de bobo chegava perto e dizia: tu é de onde? Sou da terra tal. E você está aqui por quê? Nossos deuses não nos protegeram. Aí os crentes diziam: eu tenho um Deus para te apresentar. Eu tenho um Deus para falar para tu. Aí vinha falando: Faraó tentou, não conseguiu. Senaqueribe tentou, não conseguiu. Aí ia contando a história. Ele se fez carne, habitou entre nós. Quando ele estava na manjedoura, Herodes tentou, não conseguiu. Ele cresceu, a religiosidade expulsou ele da sinagoga, porque diziam: ele não cabe na sinagoga. Aí lançaram ele para a praia, mas quando ele foi pregar na praia não coube, porque a multidão ia tudinho atrás dele. Então disseram: ele não cabe na praia, bora colocar ele na cruz. Colocaram ele na cruz. Aí disseram: ele não cabe também na cruz, bora colocar no túmulo, bora colocar uma pedra na boca do túmulo, bora. Mas aí descobriram que ele também não cabia dentro de um túmulo. Ele ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por... Meu Deus do céu, o Evangelho não tem como parar, não tem como deter. O Evangelho está vivo, porque o Deus dessa igreja é vivo. Tudo aquilo cooperava para a expansão do Evangelho.
falava. O Novo Testamento veio dessa língua. Desenvolvimento do Império Romano. Tu percebeu que não teve raio, relâmpago, trovão? Foram coisas naturais. Porque Deus, para trabalhar no meio do seu povo, não está preso ao sobrenatural. Tu sabia que Deus não gosta de enfeitar muito? Quem enfeita muito é o mentiroso. No desenvolvimento normal da vida, do governo, das estradas, da polícia, Deus foi trabalhando. Os crentes eram inteligentes, usando a estratégia que tinha. Porque a mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto. Mas a verdade, quanto mais simples, ela é impactante. Isso é evangelho. Evangelho é a verdade. Fica preocupado não, ninguém pode deter a igreja. Agora vem. Primeiro eu falei da expansão. Agora eu vou falar da perseguição. O negócio começa a apertar. Imperadores começaram a surgir. E no ano 70, Tito veio e destruiu o templo. E só sobrou um muro, uma parte lá, que hoje é o muro das lamentações, só deixou uma parede. E os cristãos fugiram para um lugar chamado Pela. Porque até então, Roma pensava que os cristãos eram uma extensãozinha a mais dos judeus. Eles os misturavam aos judeus. E os cristãos conseguiram se proteger em Pela. Nessa guerra de Tito, ele matou 1 milhão de judeus. Mas os cristãos que fugiram foram preservados. Aí os olhos de Roma se abriram e disseram: pera aí, esse povo aí é estranho. Morreu 1 milhão de judeus e os cristãos, tudo vivo, começaram a perceber a diferença. Os judeus não tinham mais tanta influência contra o Império Romano. Mas os cristãos, com a vida, com as pregações, com o estilo de vida, estavam batendo de frente. Porque a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então vieram os imperadores, perseguidores, não vou citar todos, alguns principais. Nero, 64, o camarada se tornou perseguidor, mas também ele era meio doido, ele é cruel, que se achava um poeta. Tocava harpa, tocava ruim demais, mas os súditos diziam que estava bonito, porque a harpa dele era afinada pela bajulação. Um dia, ele que tinha um sonho de construir Nerópolis, ateou fogo em Roma. O cabra ateou fogo em Roma e se afastou para ficar se inspirando para fazer uma música com a tal da sua harpa na mão, tentando tirar a inspiração da tragédia. Por incrível que pareça, os bairros menos atingidos pelo fogo foi um bairro onde habitavam cristãos. E ali começaram a surgir rumores. Foram os cristãos que atearam fogo em Roma. Por que eles levantaram essa calúnia contra os cristãos? Era uma calúnia a mais, porque os cristãos, no tempo de Nero, já não eram tão bem vistos. Se preparem. Eles não tinham reputação. Por quê? Primeiro, porque eles não faziam parte do culto pagão. Não faziam parte do culto pagão. Por não fazer parte dos cultos pagãos, eles eram chamados de ateus. Então já eram desprezados pelos romanos. Eles também eram chamados de antropófagos, aqueles que praticavam canibalismo. Por quê? Porque alguém visitava em vez em quando o culto dos crentes. Aí os crentes pegavam a ceia e diziam: essa é a carne, esse é o sangue. Aí eles diziam: eles comem carne de gente, eles são estranhos. Eles começaram a caluniados. Eram acusados de incesto, porque via na rua os irmãos se chamando de irmão, se tratando com o irmão, e de repente aqueles que eles viam na rua se chamando de irmãos estavam casados. Aí dizia: peraí, irmão casou com irmão, esse povo é estranho, esse grupinho de gente. Os crentes estavam sendo acusados. Os crentes se convidavam dizendo: eles já entendiam a festa do amor, mas e eles ligavam amor a orgias sexuais. Então eles caluniavam por demais os cristãos. Nero pegou o gancho e disse: já sei, vou levantar mais uma calúnia. Foram os crentes que incendiaram Roma. Irmão, faltou madeira. 7 dias direto de crentes amarrados, pendurados em árvores, em madeiras como cruz.
faltou madeira para fazer cruz, para incendiar os crentes, queimados vivos. Foi uma perseguição local. Ele iluminava ao redor do palácio, com os crentes pendurados em madeira, queimados vivos. A igreja começou a ser perseguida. Essa perseguição foi local. Vem outro imperador, Domiciano, 98 depois de Cristo, século I. Ele perseguiu João. O sonho dele era restaurar as tradições. Ele já via que o Império Romano estava entrando em declínio, desfalecendo. Então ele perseguia com exílio. Ele se autodivinizou, ou seja, se declarou Deus. Ele dizia que quiseram retornar quando o negócio ficou mais fácil. Veio essa perseguição contra os cristãos, foi no norte da África. Houve um outro perseguidor, imperador Décio, 240 a 251. A política de perseguição dele era curiosa. Ele disse: não quero criar mártires, porque eu aprendi uma lição. Tertuliano de Cartago certo dia disse: os crentes são como semente. Quanto mais planta, matando, enterrando, eles vão se multiplicar e se desenvolver. Então Décio disse o seguinte: não adianta matar. Aí ele assistia os crentes morrendo. Os que assistiam os crentes morrendo disseram a ele o seguinte: é o seguinte, Décio, eles saem das catacumbas, ficam de joelhos. Aí o pai fica gritando para a filha, que é a criança: minha filha, não nega Jesus não. Aí a criança gritava: não papai, eu vou primeiro, é o senhor que não deve negar Jesus. Essa história entrava nos palácios. Aí Décio dizia: as pessoas que assistem isso vão sair mais impactadas daqui. E realmente as pessoas saíam dizendo: ou esses crentes são loucos, ou é a gente que é louco. Porque tanta perseguição, eles morrem cantando, eles morrem dizendo que só o Senhor deles salva. Décio chegou a afirmar que a morte dos crentes era o sermão mais evangelístico que poderia acontecer. Então ele oferecia certificados de honra para quem negasse o nome do Senhor, ou não precisava negar, era só ir no culto a César. Diocleciano, outro imperador, 284 depois de Cristo, ele tinha um anseio pela unificação religiosa. É aí que os crentes batem o pé e diz: não, esse negócio de unir todas as religiões não. Tem uns cantorzinhos aí que não tem nada de Deus na vida, vai lá pra Globo querer ganhar fama e dizer que a gente pode se unir. A gente não vai se unir não. A gente é coluna e firmeza da verdade. Se a gente divergir em doutrina, vamos divergir em tudo. Então Diocleciano olhou para os crentes e disse: peraí, temos que matar esse povo, porque esse povo é contra tudo que a gente diz, e a gente é contra o sistema mundano, sim. É aí que chega Constantino. Foi bom e foi ruim, porque ele conseguiu perceber o valor dos cristãos, e em vez de lutar contra os cristãos, fez aliança com os cristãos, decretou o fim de todas as guerras em contra as religiões. Então o cristianismo começou a ter liberdade de culto. Os bens que tinham sido confiscados eram devolvidos. Os crentes prisioneiros foram libertos. Ficou legal. Podia se reunir, construir templos para cultuar. Ok. Mas é o seguinte:
Esse camarada Constantino conseguiu fazer com que o evangelho se tornasse muito político. Agora a porta não era mais estreita, a porta ficou muito larga e começou a se tornar a religião de quem queria poder, a religião de quem queria liberdade, a religião de quem queria sucesso na vida. Isso não é novidade não, gente, começou lá com Constantino. Então quem queria virar papa, quem queria virar bispo, quem queria ter poder lá na igreja, era só vir para o evangelho que Constantino dava apoio. E aí, meu irmão, ele começou a perceber o crescimento do cristianismo e disse: eu vou me unir a esse povo para ter um grande exército, eu vou me unir a esse povo para ser um camarada político e religioso. Parecia que já estava lá o espírito do anticristo. Eusébio de Cesareia, Agostinho, pensaram que já era uma profecia escatológica se cumprindo. Por causa de Constantino, começou o embrião das ideias papais. Uma mentalidade pagã entrando na igreja. E o Papa não teve dificuldade de abraçar o poder político. Contra esses homens, papas corruptos, bispos corruptos, os pais da igreja começaram a fazer a diferença. Não tinha mais perseguição, então os falsos começaram a serem atraídos. Alguns monges viam a impureza na igreja e começaram a se retirar. Sob o império de Constantino, começou as mudanças no culto. Os cultos no tempo da perseguição acontecia em cemitério, acontecia em buracos, em covas, escondidos. Agora, a pompa do templo, ok. Porém, os sacerdotes começaram a ser reconhecidos pelas vestes. Eu postei uma foto ontem aqui sem gravata, camisa social. Já começaram a me criticar nas redes sociais porque eu tava pregando sem gravata. Isso veio lá de Constantino, eles estão dizendo que é Bíblia. Aí, irmãos, começaram a tirar a palavra dos cultos. Foi sob o império de Constantino que começavam as músicas. Nada de Bíblia, nada de exposição da palavra, porque os papas sabiam que se eles pregassem a palavra, o povo não ia continuar debaixo daquelas ladainhas. Então acorrentavam a palavra, escondiam a Bíblia, não deixavam a palavra ser esclarecida. E hoje isso está em muitas igrejas, irmão. Muita dança, pouca mudança. E as músicas, e as nossas músicas atuais tem letra, mas não. Os camaradas parecem que querem ensinar as vogais para nós. Parece uns lobos cantando. É um negócio que está perdendo a essência. Tá entendendo? Não é mais o Espírito Santo quem dá as composições. Pega a melodia lá de fora e começa a chamar Jesus de você, de um cara legal, o meu boy. As músicas invadiram o culto sob o império de Constantino. Sim, a tribuna elevada, que as igrejas até hoje olha para o púlpito e diz: isso é altar, isso é o altar. Irmão, Hebreus diz que não tem altar mais não. Hebreus diz que o único altar que temos é Jesus. Sabe o que é púlpito? Púlpito não é altar, é tribuna elevada. É só uma estratégia, tipo, um pregador do meu tamanho estivesse pregando embaixo, ninguém lá atrás ia estar me vendo. É só isso. E deixa eu mexer com sua mente aqui mais um pouquinho, que já tem gente escandalizada comigo, é porque não lê Bíblia. Deixa eu te falar um negócio aqui, meu filho. A cama do casal, a tua cama no teu quarto, é mais santo do que o púlpito que tu prega e diz que é sagrado. Gostou não? A tua mesa que tu senta com a tua família tem que ser mais santo do que o altar que tu prega. Porque aquilo que você chama de altar para pregar, você consegue disfarçar terno, gravata e Bíblia, mas tua esposa te conhece na verdade da cama.
que se torna santo é pelo que é feito nele. Não é que ele é mais sagrado do que qualquer coisa aqui. Não existe isso não. Isso é lá de Constantino, irmão. Esse negócio de culto no templo, a gente olha para o prédio e diz: olha esse templo, olha o santuário. Não traga celular pro templo. Não traga. Isso aqui é lugar santo. Igreja não é lugar. Igreja é um povo que se reúne num lugar. Aquilo é prédio, é parede, é cimento. Igreja é isso aqui, ó. Veio pra fazenda, veio pra granja, cultuar Jesus. Isso aqui é igreja. Igreja são pessoas. Mas o papado, sob o império de Constantino, disse: isso aqui é um santo lugar. Aí na igreja é santão, em casa é leão. Na igreja é língua estranha, em casa é palavrão. Por causa dessa noção do papado no tempo de Constantino. Vou tirar o paletó, escandaliza não. Tá calor. Aí o que é que Deus faz? Pra gente encerrar em 15, 20 minutos. Obrigado. Levanta os pais da igreja. Chega Inácio de Antioquia. Quem tá vivo fala amém. Tem uns aqui na frente me olhando com a cara assim. Aí Deus levanta os pais da igreja. Inácio de Antioquia, ano 68, irmão, até o ano 100. Sim, ele era o segundo pastor ali de Antioquia da Síria. Ele escreveu 7 cartas. Não é pecado você entrar numa livraria católica e comprar os livros desses camaradas não, tá? Não é pecado não, você vai aumentar o seu conhecimento. Ele escreveu 7 cartas no caminho de Síria para Roma. E a sua carta mais interessante é a carta aos Romanos. A mais tocante é a carta aos Romanos. Por que aos Romanos? Porque ele foi descoberto e foi preso por não negar o nome de Jesus. Aí enquanto ele estava sendo levado numa carroça, chegou alguém correndo. Inácio, foi o seguinte, fica tranquilo, tem uns irmãos de influência lá em Roma barulhando o imperador para não matar tu não. A gente tem influência, fica tranquilo que a gente tá lá para cuidar de tu. Aí ele: espera pra tu levar uma carta minha pra eles. Espera, fica tranquilo, mas fica... Tá bom, você vai levar uma carta minha pra esses crentes? Vamos, a gente leva. Aí ele começou a escrever, dê glória, tá? Vigia. Aí ele começou a escrever: não tenham por mim uma benevolência inoportuna. Essa é minha oportunidade de, em ter nascido no Oriente, ter no Ocidente o meu ocaso. O cara tá dizendo: eu sou um sol aqui na terra. Aí ele diz assim, olha a conclusão: eu sou o trigo de Deus e quero ser moído pelos dentes dos leões para ser pão de Cristo nessa terra. Meu Deus do céu! Aí o camarada disse: que é isso, Inácio? Ele disse: se eu encontrar as feras com pouca raiva, eu vou lá e desço a mão na cara delas. Aí você quer desviar porque não deixou você cantar com o microfone na mão. Você quer desviar porque não te levou a presbítero. Toma vergonha nessa cara, macho rei. Os homens que tem que assistir novela mesmo, irmão. Não citou meu nome, não me deu paz do Senhor. Eu fiquei doente, não veio me visitar. Toma remédio, vai pra igreja, homem.
João ficou preso e Jesus não foi visitar ele, rapaz. A mesma distância da igreja pra tua casa é da tua casa pra igreja. Por que tu não vem? Eu tô cansado desses crentes moles, irmão. Um mandou um zap pra mim esses dias: ninguém abre a porta pra mim, vaso. Tu abriu a porta pra quem? Eu fui traído demais, fulano me traiu, Beltrano me traiu, Cicrano me traiu, Fulano. Eu falei, rapaz, Jesus só teve um traidor, tu tá tendo 30. Tu tá com problema. Os pais da igreja não lutavam para ter paz e harmonia com o mundo. Não era que eles procuravam a guerra, mas a harmonia com o mundo eles não procuravam. Não, Policarpo de Esmirna. Depois do reinado de Trajano, que a política era a mesma, denunciou, traz ele. Ele tentou escapar da perseguição, mas aí conseguiram prendê-lo porque disseram: se você não se apresentar, vamos matar os crentes tudinho. Eles não matavam, mas só queremos você que é o pastor. Se você não se entregar, vamos matar os crentes da sua igreja tudinho. Aí ele se entregou. Ok. Quando ele, irmão, isso aqui é muito forte. Quando ele compareceu ao magistrado, tinha uma grande multidão. Olha só, tinha uma grande multidão. Aí a multidão gritava e dizia: morte ao ateu! Porque ele não confiava nos deuses de Roma, nos deuses pagãos. E ele era chamado de ateu porque ele não se prostrava diante dos ídolos. E diziam: morte ao ateu! Aí ele olhou para toda a multidão e disse: verdade, morte aos ateus. Aí o magistrado, querendo ser ético, pastor Jean, querendo ser educadinho, olhou para o pastor e disse assim: que mal há em negar Cristo e se entregar para César? Aí ele olhou para o magistrado e disse assim: eu sirvo ao meu Senhor há 86 anos, ele nunca me abandonou, para que eu vou abandonar ele agora? Aí o magistrado perguntou: que mal há em oferecer incenso a César? Ele olhou para o magistrado e disse assim: se você pensa que pode me convencer, é porque você não sabe quem eu sou. Aí o magistrado ficou nervoso e disse: me prove quem é você. Ele disse: eu sou cristão e não acredito em conversão para pior. O magistrado ficou nervoso e disse assim: Policarpo, eu tenho feras. Ele disse: traga. O magistrado disse: Policarpo, eu tenho fogo. Policarpo disse: teu fogo se acende, logo se apagará, mas o fogo que espera você e esse povo nunca vai se apagar. Esses homens me ensinam a ser crente. Para de ficar lendo o livro de autoajuda, vai estudar esses camaradas, irmão. De duas palavras gregas, boca de ouro. Por quê? Porque falava bem. E ele era pagão, ímpio, doido, tira a treva. E se converteu, nasceu de novo, se entregou e se tornou um grande homem, um grande pregador. E um dia, ele pastoreando, viu que nas festas pagãs, tipo carnaval, os crentezinhos diziam que ia evangelizar no carnaval. Perdão, eu estou confundindo João Crisóstomo com Ambrósio de Milão, que era um camarada tribulado. João Crisóstomo foi um grande pai, mas ele viu que na festa de carnaval os crentezinhos, sabe, esses que tem hoje aí, eu fui lá para ficar perto. Aí se envolveu com as lascívias, orgias, ficava lá se misturando. E ele ouviu a voz dos crentes da casa dele, João Crisóstomo. Ele ouviu boca de ouro, ele ouviu. Aí de repente chegou o culto, os crentes foi tudo pro culto. Aleluia, glória a Deus, porque é no templo que a gente é santo.
Aí eu anotei o sermão, como muita coisa que eu anotei que não deu conta de memorizar. Aí ele olhou para os crentes e disse assim: eu ouvi a voz de vocês cantando na festa pagã, porque o pastor conhece a voz das ovelhas. E ele disse assim: e a voz de vocês eram como facadas no meu coração. Aí ele apontou para o público com sua voz de ouro e disse assim: todos vocês têm uma prostituta com vocês aí agora. Ela não foi para sua casa com você, do seu lado fisicamente, mas ela foi para... Ele apontando pro público, né? Eu falo com vocês não, pelo amor de Deus. É que nem esses crentes chato, o cara tá chamando nós de prostituta. Se liga, irmão. Vocês foram com a prostituta para casa, na mente de vocês. E olha o que ele disse: a esposa de vocês se tornou desagradável, os filhos de vocês se tornaram irritantes, porque essa prostituta dorme na mente de vocês com vocês. Aí os crentes começaram a chorar. Ele disse assim: vocês cometeram esses erros porque vocês não sabem quem são. Olha como esse camarada concluiu a mensagem dele. Ele olhou para o povo e disse assim: por causa de vocês os rios correm, por causa de vocês as flores crescem, por causa de vocês o sol brilha, por causa de vocês as estrelas foram colocadas no céu. Vocês são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aí ele concluiu: tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Irmão, a gente vive na prática do pecado. A gente peca porque a gente esquece quem somos em Deus. Aí tem outro pai da igreja, Ambrósio de Milão. Esse sim era aqui, que o Crisóstomo me perdoe. Esse sim era filho do cão, era da treva, era do Satanás. Irmão, Ambrósio era político. As pessoas antigamente se destacavam pela retórica. Ele era um camarada com uma boa retórica. A pessoa bem sucedida era a pessoa que falava bem. No tempo dos pais da igreja, podia ser até hoje, né? Aí o bispo da cidade tinha ido embora. E aí, para fazer as confissões, batismos, casamento, não tinha. O povo ficou nervoso na cidade. O povo começou a quebrar as coisas, protestar. E ele, sendo prefeito da cidade, ele confiando na habilidade, na sua retórica, na sua habilidade, chegou pro povo e começou a dizer: vocês não são educados, nós somos seres humanos, a gente é capaz de resolver qualquer problema. De repente uma criança grita no meio da multidão: Ambrósio bispo! Ele: gente, pelo amor de Deus, nem de crente eu gosto, nem esse negócio de igreja eu gosto. Essa é mentira, gente, alguém brincando. Aí um velho gritou: Ambrósio bispo! Aí a multidão começou a dizer: Ambrósio bispo, Ambrósio pastor da igreja, Ambrósio pastor. Ele vazou, perna pra quem tem. E o povo espalhando na cidade que ele era o pastor, que ele era o pastor, que ele era o pastor. Sabe o que ele fez, irmão? Ele pegou todas as prostitutas da cidade e mandou trazer pra dentro da casa dele. Traz tudo e coloca dentro da minha casa. Agora quero ver esse povo me chamar de pastor. Aí o povo dizia: esse é que é bom, pegou o que não presta pra cuidar, pra dar comida dentro de casa. Esse é que é pastor bom. Irmão, aí ele mandou prender. Irmão, sabe o que ele fez? Mandou pegar os prisioneiros tudo e matar. Mata tudo que é ladrão, mata tudo que é bandido, mata tudo. Aí se o povo vai dizer agora que eu não tenho amor, eu não sirvo para ser pastor. Quando matou os bandidos tudo, o povo disse: esse que é o bom, esse é justo, esse faz justiça, ele é pastor, pastor Ambrósio. Ele mandou uma carta pro imperador. Mandou a carta pro imperador: não aguento mais tanto assédio, tanta mentira com meu nome, tanta calúnia com meu nome. Aí trouxeram a carta do imperador. Ele: ufa, agora eu vou ler a ordem do imperador para esse povo calar. Quando ele abriu, estava a carta do imperador: Ambrósio pastor. Chorou, entrou em depressão. Isso que é chamada de verdade, irmão. Chorou, entrou em depressão. Eu não quero, eu não nasci pra isso. Eu sou um cara do mundão, eu quero minhas bebedeiras. Irmã, rapaz, um camarada fez um curso de 7 dias de coroinha a bispo. Irmão, os seus sermões foram impressionantes e foi um dos maiores pais da igreja em seus sermões, em suas pregações. Eu estou encerrando. Uma senhora foi pedir um conselho dele e disse: pastor, o meu filho é um miserável, é embriagado, é viciado, é imoral.
E eu choro tanto, eu quero que meu filho se converta. Aí ele olhou para essa irmã e disse assim: Deus não desprezará um filho de tantas lágrimas. Repete essa frase que ele falou para a irmã: Deus não desprezará um filho de tantas lágrimas. Pode dar glória a Deus. Aí, irmãos, chegamos no ano 354, né? Ali no tempo de Ambrósio. Quem surge? Agostinho de Hipona. Esse Agostinho de Hipona, ele era um camarada que andava em orgias, bebedeira, imoralidade. Aí um crente chamado Antônio, simplesinho, chegou para ele e começou a falar de Jesus com muita alegria. Aí Agostinho chamou Alípio e disse assim: peraí, a gente parece ter a felicidade, mas a gente não tem. Aí ele ficou triste. Alípio saiu, escuta isso, Alípio saiu. Aí ele ficou perto de uma cerca. Aí tinha umas crianças cantando: tole leque, tole leque, tole leque. Que em latim é toma e lê, pega e lê, toma e lê. Aquela musiquinha toma e lê ficou na cabeça dele. Lembrou: rapaz, eu tenho um livro lá em casa no armário. Foi em casa e pegou, era o Novo Testamento. Aí ele abriu o Novo Testamento, onde? Eu vou ler para vocês. Quando ele abriu o Novo Testamento, Romanos 13:12. Ele era um camarada de orgia, de bebedeira, de moralidade sexual. Aí a palavra abriu em Romanos 13:12. A noite vai passando, está chegando o seu final. Abandone as obras das trevas, se revista da armadura da luz. Não vive em depravação, nem em imoralidade sexual, nem em desavença, nem em inveja. Ao contrário, se revista do Senhor. Aquelas palavras penetraram no coração de Agostinho. Aí Alípio chegou, ele já estava alegre. Alípio perguntou: por que você está tão feliz? Ele disse: olha aqui o que eu li. Aí ele leu o texto para Alípio, pregou para Alípio, Alípio converteu. Aí chamou Alípio e disse: vou lá em casa, encontrou o filho dele, pregou para o filho dele, Adeodato. Quando pregou para o filho dele converteu. Aí ele disse: agora eu vou falar para a mamãe que eu sou crente. Aí foi atrás de mamãe. Quando chegou na casa, disse: mãe, virei crente, mãe, sou cristão. Aí a mãe disse: é, meu filho, verdadeiramente Deus não despreza o filho de tantas lágrimas. Agostinho de Hipona se tornou membro de Ambrósio. Deus não desprezará as lágrimas pela sua família. Esse foi um dos pais da igreja que mais influenciou a nossa teologia para a reforma. Fique em pé comigo. Deus foi levantando grandes homens para que o Evangelho nos alcançasse. E o Espírito Santo está dizendo: você é escolhido para preservar a luz do Evangelho. Deus foi selecionando homens que vieram traduzindo a Bíblia para o inglês. Certa feita mataram John Hans, e de repente ele gritou e disse: vocês matam um ganso hoje, mas daqui a 100 anos Deus levantará uma águia ou um cisne, e vocês não vão conseguir matar. 100 anos depois surgiu Lutero. No tempo de Lutero, impactado pelo livro de Romanos, o justo viverá da... Leão X era o Papa e começou a vender as indulgências, começou a vender salvação, e enviou Estécio, seu discípulo, logo para onde? Para a Alemanha, vender salvação. Se prepara. Enquanto ele estava indo para a Alemanha vender salvação, Deus estava trazendo Lutero de lá para cá, com isso aqui no coração.
Só a graça, só a fé, só Cristo, só as Escrituras. Glória somente a Ele. 31 de outubro de 1517. Pode cantar. Que Jesus te dê graça, que Jesus te dê força, que Jesus te use nos dons espirituais para impactar essa geração. Canta aí com esse povo de Deus, querido. Sempre vou lembrar